Salve, salve, universo narrado, presta muita atenção que hoje é o dia, catai os vossos capacetes. O que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje é demonstrar matematicamente qual que é a equação de uma transformação adiabática. Então, falando de termodinâmica, de física, por você que caiu de paraquedas, não sabe nem o que tá rolando aqui. Demonstrar a equação de uma adiabática, estudar alguns detalhes, algumas nuances da transformação adiabática e do seu gráfico, tá bom? Entendeu? Presta atenção. Pré-requisito para essa auleta aqui tá no card, beleza? É ter visto um pouquinho sobre trabalho numa transformação termodinâmica qualquer e mais especificamente numa transformação isotérmica. Clica lá e presta atenção. Cara, o que vem a ser uma transformação adiabática, né? Uma transformação onde não há troca de calor, beleza? Então Q é igual a zero, é isso que define uma transformação adiabática. Tá bom? Beleza, essa definição. Inclusive, a gente vai estudar em detalhes aqui algumas coisas depois, mas só lembrando do gráfico, né? As isotermas são curvas assim, né? São ramos de hipérbole. E a adiabática, ela corta, né? As isotermas, né? Ela é uma curva desse jeito aí. Parece um pouco a isoterma, só batendo o olho não tem como você saber se é isoterma ou adiabática e tal, mas elas se parecem um pouco, né? Mas enfim, só colocando aqui a carazinha da curva pra gente lembrar. Mas qual que é a equação dessa curva, né? Qual que é a relação matemática que uma transformação adiabática tem que fazer? Como assim? Não tô entendendo. Cara, é tipo assim, ó. A equação geral de uma transformação gasosa é isso aqui, ó. PF, VF sobre TF. É ou não é? Isso aqui é a lei geral de transformação dos gases. Fechou? Então, você tem algumas equações particulares. Exemplo, se a transformação for isotérmica, então a temperatura é constante. Então, ela satisfaz isso aqui. PV é igual a constante, beleza? Inclusive, você pode enxergar assim, cara. PV é igual a uma constante, chamada de C. Então, P é igual a C sobre V. Ah, tá. É como se fosse Y igual a C sobre X, que é justamente a equação de um ramo de hipérbole, que é esse negócio aqui, entendeu? É a equação matemática dessa curva, da isoterma. Então, enfim, a isoterma, ela satisfaz essa relação matemática. É a transformação na qual PV é igual a constante. Você fala, pô, beleza. E uma, por exemplo, vamos colocar aqui, né? Uma isovolumétrica. Se o volume é constante, corta esse termo, a isovolumétrica ela satisfaz essa equação, P sobre T é igual a constante, daqui também você consegue extrair a equação de uma isovolumétrica. Enfim, o que mais? Se for isobárica, também é bem parecido. Transformação isobárica, pressão constante, a pressão corta, então a transformação isobárica é aquela na qual isso aqui é satisfeito. V sobre T é igual a constante, daqui também você consegue extrair a equação de uma transformação isobárica, né? Pressão constante e tal. Beleza. Agora, e se ela for adiabática? Você vê que não tem nada que você pode mexer aqui, não dá para cortar nada. Na adiabática a pressão muda, o volume muda e a temperatura muda. O que acontece de especial na adiabática é só isso, que é igual a zero. Então não tem uma equação específica para uma adiabática? Tem, mas não vai sair dessa equação aqui. A gente tem que construir de um outro jeito, né? Então eu vou ter que trabalhar, por exemplo, com a primeira lei da termodinâmica, porque é ela que fala sobre calor. Então tá, vamos lá. O que é a equação da primeira lei da termodinâmica, né? É uma lei geral, um princípio geral de conservação da energia, que fala o seguinte: ΔU é igual a Q menos W. A variação da energia interna é igual ao balanço energético entre o calor e o trabalho feito, realizado, recebido, etc. e tal. Beleza, cara, o que você sabe? Então, falando de adiabática, aliás, antes de fazer de adiabática, tem um negócio que eu não sei se você sabe, mas é importante pra caramba, pra quem vai fazer prova do IME, do ITA e tal, provas militares. Existe uma relação que vale para absolutamente qualquer transformação termodinâmica, que é isso aqui. O ΔU, a variação de energia interna, sempre é igual a N, número de mols, CV, calor específico molar a volume constante, vezes ΔT. Cara, essas duas equações que estão aqui, elas valem para qualquer transformação termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica e essa equação aqui. Ah, entendi, isso aqui só vale para uma transformação a volume constante. Não, cara! Isso aqui vale para qualquer tipo de transformação termodinâmica. Já ouviu falar nisso? Comenta pra mim aí, se não, quem sabe eu faço um vídeo demonstrando, mas essa é uma relação importante, a gente vai usar ela aqui na nossa demonstração. Importante saber, qualquer transformação termodinâmica você pode escrever a variação de energia interna em termos da temperatura desse jeito aqui. Beleza, agora vamos entrar de fato aqui então no caso da adiabática, né? O ΔU é igual a, eu sempre posso usar isso, né? NCV ΔT, e isso é igual a Q menos W. Então, a princípio, isso aqui vale para qualquer transformação termodinâmica. Vai entrar o fato de ser uma adiabática agora, que eu vou falar que o calor é zero. Se não tem troca de calor, aí sim a gente começou a falar de uma transformação adiabática. Sacou a ideia? Beleza. E aí eu vou escrever isso aqui também na forma infinitesimal, que seria assim, cara, NCV ΔT. O que é o trabalho, né? Menos trabalho. O trabalho, de modo geral, é isso aqui, né? P ΔV, mais uma vez, cara. O card tá aí, a recomendação do vídeo pra você entender de onde que vem essas coisas. Eu vou escrever isso aqui de forma infinitesimal, porque em geral o trabalho não é P ΔV, tá bom? Isso aqui é verdade se a variação de volume for infinitesimal. Então isso aqui é um dV e aqui é um dt. Só troquei o delta por um d.
Um ΔT é uma variação de temperatura, um dt é uma variação infinitesimal de temperatura, beleza? Tá, o que mais você vai fazer? No lugar desse P, nós vamos colocar alguma coisa aqui, ó. Você sabe que PV é igual a nRT, né? Então, enfim, no lugar de P, a gente pode falar que isso é nRT sobre V. Pode ser? P é igual a nRT sobre V. Então, joga esse negócio aí, cara. Vai ficar assim sua conta, ó. NCV dt é igual a menos P, que é nRT, sobre V dV. E aí você vai ter umas coisas simplificando aí, cara, do tipo N, simplificando, e meio que só, na real, né? Joga esse T pro lado de lá, vai ficar assim sua conta, ó. 1 sobre T dt vai ser igual do lado de cá a menos R sobre CV, joguei esse termo dividindo, né? Vezes 1 sobre V dV. E aí, cara, e agora de você somar esse negócio aí, de você tacar uma cobrinha aí, né? Eu vou integrar isso aqui de T0 até T final e vou integrar aqui também de V0 até V final. Na verdade, a integral, né, ela entra aqui, né? Só que, enfim, isso aqui é uma constante, a integral é uma soma, então essa constante eu posso fatorar para fora da soma, né? Esse aqui é um valor constante. R é uma constante e CV, calor específico molar a volume constante, é um valor fixo para um certo gás ali, beleza? Então, eu posso jogar essa soma aqui de V0 até V. E, de novo, nesse vídeo que estava linkado aí, cara, a gente já fez essa conta e tal. Isso aqui é uma integral trivial e tal, né? Enfim, integral de 1 sobre x dx dá ln de x. Então, nesse caso aqui do lado esquerdo, cara, isso vai dar o ln de t avaliado em TF e T0. Então, vai dar o ln do cara de cima menos o ln do cara de baixo, do limite inferior. Só que o logaritmo da diferença, né? Desculpa, a diferença dos logaritmos, né, é igual ao logaritmo da razão. Então, isso aqui vai dar ln de TF sobre T0. Beleza? Tá. Do lado de lá ficou como? Do lado de lá, você mantém esse menos R sobre CV aí. Menos R sobre CV. E aqui, mesma coisa, integral de 1 sobre V dV, do volume inicial até o volume final, né, até o VF. Então, vai dar exatamente a mesma coisa. Aqui vai dar o ln de VF sobre V0. Você fala, beleza, o que dá para você fazer aí, cara? Você pode pegar isso aqui e jogar como um expoente aqui no logaritmo, né? Lembra lá, quando você tem, sei lá, o logaritmo de A elevado a x, esse x cai, esse expoente fica x vezes o logaritmo de A. Eu vou fazer o contrário. Se eu tenho aqui um número multiplicando o logaritmo, esse número pode pegar e entrar como um expoente, tá? Aqui, ó, ln de A elevado a x. Beleza? Então eu tenho um negócio aqui, um número multiplicando um logaritmo, eu vou jogar ele como se fosse um expoente. Então vai ficar aqui, ó, ln desse negócio elevado a menos R sobre CV. Pode ser, então, esse número apareceu ali como um expoente, beleza? E aí, cara, eu tenho que o logaritmo de um negócio é igual ao logaritmo de um outro negócio. Então é porque esses negócios aí tem que ser iguais, pode ser? Beleza? Então pega esse negócio aqui, joga pro lado de cá. Tá bom? Então o logaritmo desse cidadão é igual ao logaritmo desse outro cidadão. Então é porque esses caras são iguais. Vou até destacar isso aqui, ó, log disso é igual a ln, né, na verdade, disso. Então essas coisas são iguais, ou seja, TF sobre T0 é igual a VF sobre V0 elevado a menos R sobre CV. Aí você vai falar, caramba, o que é esse menos R sobre CV, né? A gente costuma exprimir isso em termos do que a gente chama de coeficiente de Poisson. Deixa eu colocar aqui, ó, vamos lá. O que é o coeficiente de Poisson? Algumas relações importantes. Primeiro, relação de Mayer. Relação de Mayer, deixa eu falar aqui, CP, calor específico molar a pressão constante, é igual a CV, calor específico molar a volume constante, mais R, tá? Relação de Mayer. Será que é com A aqui, esse Mayer? Mayer, sei lá. Relação de Mayer, joga aí, beleza, que o Google te corrige aí. Tá, esse camarada aqui. Outra coisa é o coeficiente de Poisson. Ele é definido como sendo esse aqui, ó, CP sobre CV é igual a gama. Normalmente a gente usa esse gama para falar de um gás, né, para especificar que tipo de gás que é. Então tá aqui, CP sobre CV é igual a gama, ou se você preferir, o CP, né, ele é igual a gama CV. Pode ser? Que se você substituir aqui, CP é gama CV. Então você põe aqui, ó, gama CV. Daqui então, o que você vai extrair? Você vai extrair que CV, que multiplica gama menos 1, né, subtrai esse termo dos dois lados, é igual a R. Ou seja, o que aparece aqui, que é R sobre CV, você sabe o que é? O que é R sobre CV? É gama menos 1. Gama menos 1 é igual a R sobre CV. Constante universal dos gases sobre calor específico molar a volume constante. Então esse negócio todo que apareceu aqui, cara, é simplesmente R sobre CV. Então você pode falar aqui, TF sobre T0 é igual a VF sobre V0,
tudo isso elevado a menos R sobre CV, que é gama menos 1. Gama menos 1. E aí você pode só distribuir os expoentes, isso aqui é VF elevado a gama menos 1 sobre V0 elevado a gama menos 1. E aí você pode, por exemplo, multiplicar esse negócio cruzado aí agora. Deixa eu só ver um negócio aqui, né? Ah, tá, tem só um detalhe, né? Que é o quê? Isso aqui está elevado a menos R sobre CV. E aqui é R sobre CV, positivo. Então você pode corrigir isso aqui da seguinte maneira. Elevar a um número negativo é simplesmente você inverter a fração. Então, tipo assim, o que é 3 elevado a menos 1? É 1 sobre 3. 3 elevado a menos 2, 1 sobre 3 ao quadrado. Então, o expoente negativo ele fala só para você inverter aquela fração. Então, se aqui eu tenho VF sobre V0, o expoente negativo, eu posso arrancar esse sinal negativo simplesmente o quê? Invertendo a fração que está ali dentro. Né? Isso aí significa levar um expoente negativo. Então, agora você pode avançar no lugar de R sobre CV, né? Agora sim, eu posso colocar gama menos 1, já me livrei do sinal negativo. Então, isso aqui elevado a gama menos 1. Distribuindo o expoente é V0 elevado a gama menos 1, VF elevado a gama menos 1, e você pode finalmente multiplicar cruzado, e aí você chegou aqui que T0 vezes V0 elevado a gama menos 1, isso aqui tem que ser igual a TF vezes VF elevado a gama menos 1. Pode ser ou não? Pronto, tá aí. Cara, isso é a equação de uma diabática. T vezes V elevado a gama menos 1 é uma constante, beleza? Se você preferir, você pode escrever de um outro jeito que talvez você esteja mais familiarizado, que é o seguinte: você sabe que PV é igual a nRT. Então, isola o T ali, velho. O que é temperatura? Temperatura é PV sobre NR. Beleza? PV sobre NR. Saiu daqui. Então, você pega e substitui a temperatura aqui. Então, temperatura inicial, que é o que aparece aqui, seria P0, V0 sobre o número de mols constante dos gases. Então, isso aqui, ó, é a temperatura inicial, T0. Aqui, V0 elevado a gama menos 1. V0 elevado a gama menos 1. Isso é igual do lado de lá, TF, VF elevado a gama menos 1. TF é o quê? É isso aqui. TF, temperatura, né? Pressão, volume, sobre NR, tudo isso vezes VF elevado a gama menos 1, é o que aparece aqui, beleza? O que você vai ver que vai acontecer, cara? O NR, né, vai simplificar. Deixa eu já até dar uma desmanchada nisso aqui, que a gente não vai precisar mais. Então, enfim, o NR corta. O que você vai ter, cara? V0 elevado a 1 vezes V0 elevado a gama menos 1. Pô, gama menos 1 mais 1 é gama. Então, você vai ter que P0, V0 na gama, é igual aqui a mesma coisa. VF elevado a 1 vezes VF a gama menos 1 é igual a PF, VF elevado a gama. Ou seja, a gente fala que a equação, cara, de uma diabática é isso aqui. O produto PV gama é uma constante. Então, isso é que caracteriza uma transformação adiabática. Em qualquer ponto que você pegar daquela curva, você pegar a pressão do gás e multiplicar pelo volume do gás elevado ao coeficiente de Poisson, que é o quê? Só lembrando, o coeficiente de Poisson é CP sobre CV, isso aqui vai dar um valor constante sempre. Essa é a equação de uma diabática, igual, por exemplo, numa isotérmica, em que PV é igual a constante. Na diabática é PV gama, que fica constante, e a gente demonstrou isso matematicamente quando eu obriguei aqui, né, velho, nas equações de primeira lei termodinâmica, a troca de calor ser zero. Então, o que eu estou falando, cara, eu quero saber como é que funciona uma transformação na qual não há troca de calor, ou seja, na adiabática. Então, essa aqui é a chamada equação da adiabática. Então, essa transformação que eu coloquei para você aqui, ó, como é que eu equaciono ela? É isso aqui, ó, PV gama é igual a uma constante, ou se você quiser a pressão em função do volume, o que é a pressão em função do volume? É uma constante dividido pelo volume elevado a gama. Essa é a função matemática que descreve essa curva, a curva de uma transformação adiabática. Louco isso, né? Você poderia se perguntar, como que é então? Então vamos só colocar aqui de um jeito mais sucinto, né? A ideia é mais ou menos essa, cara. Você tem adiabáticas, elas não vão se cortar, né? Por que uma adiabática não cruza a outra? Já parou pra pensar nisso? Mas enfim, tá aqui. Uma curva adiabática, P vezes V gama é igual a uma constante, C1. Outra curva adiabática, tá aqui embaixo, não tem troca de calor, então P vezes V elevado a gama é igual a uma constante C2, uma outra constante C2. Você pode ter várias adiabáticas, do mesmo jeito que você tem várias isotermas, beleza? Um jeito de você ver, inclusive, por que duas adiabáticas não podem se cruzar, elas vão ser tipo paralelas, né? Não é bem paralelas, porque isso aqui é uma curva, né? Mas você sacou a ideia, né? Por que elas não se cruzam, cara? Elas não se cruzam pelo seguinte, suponha que duas adiabáticas possam se cruzar. E aí você pega e traça uma isoterma, beleza? Que corta essas duas. Isoterma. Então, cara, você pode enxergar isso aqui, ó, como sendo um ciclo termodinâmico. Então, quando você fala, pô, verdade, isso aqui é tipo um ciclo, ó. Eu saio daqui, expandi,
Vai ter que eu expandir aqui. Então, se eu estou expandindo, essa aqui é a fase onde eu recebo o calor da minha fonte quente, né? Pensando em máquinas térmicas aí, né, e tal. Recebi calor da minha fonte quente. Aí aqui eu expando também, só que de forma adiabática. Porque lembra, a curva roxa é uma adiabática. Então aqui, ó, não tem troca de calor, mas tem trabalho sendo realizado. Você, pô, é mesmo. E aqui? Aqui, cara, rola uma compressão adiabática também, porque, por definição, né, a curva vermelha é uma adiabática, então aqui também não tem troca de calor. E olha o que você acabou de construir nesse seu ciclozinho termodinâmico revolucionário. Olha o que você fez, cara. É uma transformação em que você recebe calor e converte integralmente em trabalho. Hora nenhuma você está rejeitando calor, você concorda? Teoricamente, nesse trecho de transformação, você deveria rejeitar lá o calor para a fonte fria e tal. Só que ele não está existindo aqui, o calor da fonte fria é zero. Você não rejeita o calor da fonte fria, nesse ciclo termodinâmico, o rendimento é de 100%. Eu peguei todo o calor que eu recebi e converti em trabalho, porque em nenhum trecho do ciclo eu rejeitei calor para o ambiente externo. Faz sentido não. Que bizarro, não tem como. A segunda lei da termodinâmica fala que isso aqui não existe, cara. Rendimento 100% não existe e tal. Ah, tá. Qual que foi o erro aqui então nosso? Falar que duas adiabáticas se cruzam. Isso não pode acontecer, por isso que a coisa é desse jeito. De um jeito menos matemático aqui, minha demonstração, né? Mais físico, lançando mão da segunda lei da termodinâmica. Mas o fato aqui é esse, então, cara. Essas duas curvas aqui, então, são as adiabáticas e elas são dadas por essa equação. Uma transformação adiabática é aquela na qual o produto PV gama é sempre uma constante, demonstrado aqui. Gostou? Nível denso aqui, né? Me fala o que você achou aí embaixo, por gentileza. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima. Fui!